comigo nesta manhã o Evangelho de Mateus, no capítulo 1, este versículo de número 18. Eu me volto nesta manhã para a Palavra de Deus, para o Evangelho de Mateus, capítulo 1, esta declaração sobre Cristo Jesus no versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. E o título desta mensagem nesta manhã é a humanidade e a divindade do Senhor Jesus. Bem, nós damos continuidade a esta série de estudos, expositiva e consecutivamente iniciada domingo passado, no Evangelho de Mateus. E nós observamos de início que aquilo que tem sido chamado de os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, na verdade são 4 registros de um único evangelho, o evangelho do Senhor Jesus Cristo, através da pena desses 4 evangelísticas, do Senhor Jesus narrado por estes 4. Bem, nós recordamos que Mateus foi um dos 12 apóstolos, mas que antes de ser salvo pelo Senhor Jesus, de ser chamado também para o ministério apostólico, ele vivia distante de Deus. Era um homem perdido, como você e eu antes da conversão. Uma pessoa que tinha rejeitado a religião de seus pais, o judaísmo. E quando o Senhor o chama na vida adulta, ele trabalhava, na verdade, para os inimigos do seu povo, trabalhava para os romanos que dominavam aquela nação e oprimia com um sistema pesadíssimo de impostos. Ele era um publicano, um coletor de impostos, mas que por sua conversão, pela graça de Deus em sua vida, foi chamado da morte para a vida, de uma vida vazia e sem propósito, do domínio do pecado e das coisas materiais deste mundo, para ser um filho de Deus em Cristo Jesus. E tamanho privilégio lhe foi dado de ser um dos 12 apóstolos do Senhor Jesus Cristo, e um daqueles poucos que teria o imenso privilégio de registrar sobre a vida do Senhor e seu ministério neste mundo. E aqui nós temos o Evangelho de acordo com Mateus. Bem, amigos, Mateus parece ter escrito, nós percebemos, tendo em vista a sua nação, os judeus. Esse é o foco dessa narrativa de Mateus. Nós vimos que cada um dos 4 evangelhos parece ter um foco diferente. Na verdade, o tema principal de todos é a pessoa do Senhor Jesus. Mas o foco desta mensagem parece ser dirigido a um objeto, uma audiência diferente para cada um deles. Nós vimos como Mateus coloca um grande foco, ênfase, em Jesus Cristo como aquele Messias profetizado por aquela nação, pelos profetas de Deus, como Salvador do seu povo que viria para os judeus e para o mundo inteiro. Nós percebemos como ele menciona uma grande quantidade de fatos, de nomes, de termos bem peculiares à nação de Israel, porque o desejo de Mateus era instar com o seu povo que Jesus Cristo é o Salvador tão prometido por séculos, para que, crendo nele, o seu povo também pudesse ter vida e vida eterna em seu nome. E nós vimos como Mateus mostra realmente a descendência do Senhor Jesus, ligando a sua origem a Abraão, pai daquela nação, e também a Davi, aquele grandioso rei, mostrando que Jesus Cristo é de fato um descendente de Abraão, um judeu, e ele é da linhagem real, e a ele pertence esse trono em Israel. Nós observamos também que Mateus inicia o seu evangelho com esta genealogia de Jesus, e isso de propósito, e nós observamos que mesmo através desta genealogia transparece ali a graça de Deus por pecadores. E logo de início, quando é anunciada a vinda do Senhor Jesus Cristo, nós percebemos que a sua vinda foi para salvar pecadores, para salvar o seu povo de seus pecados, e que genealogia não é aqueles nomes tão peculiares e tão bem conhecidos ali. Bem, amigos, hoje, dando continuidade a essa série de estudos, nós queremos focar nesses versículos 18 a 25. E nós nos voltamos juntos para essa porção das Escrituras, onde o nascimento do Senhor Jesus Cristo, então, é anunciado à sua mãe e ao seu pai humano. E o nome do Senhor Jesus é declarado, e a sua missão também, que está ligada ao significado do seu nome, é mencionado neste versículo: a sua humanidade, Deus homem, e a sua divindade. Bem, versículo de número 18 e 19, acompanhe comigo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo
e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Bem, a primeira palavra que nós enfocamos aqui no versículo 18, é esta palavra desposada, que estando Maria, sua mãe, desposada com José. Um termo arcaico em língua portuguesa, isto é antigo, nós não ouvimos mais este termo nas ruas ou em livros, na verdade. Desposada não significa ainda casada, ela estava noiva. Mas o termo não é noivo aqui apenas, é um noivado muito diferente do que nós temos em nossos dias, porque o noivado entre os judeus era um noivado, um contrato, assim por dizer, um voto que era feito mandatório. Daí esse termo diferente, desposada, era um laço permanente que era formado, e uma vez formado, não era como as cortes, ou o que se diz de namoro em nossos dias, quando o noivado pode ainda ser rompido amigavelmente, não é? Não, entre os judeus, o noivado ele tinha um caráter de permanência. E ele não poderia ser rompido, a não ser como o casamento poderia ser rompido, isto é, pelo adultério. E uma vez que estava estabelecido o noivado, bem, você tinha que se casar, e você deveria ir em frente. Isso acontecia da seguinte maneira: os noivos se reuniriam, normalmente na casa dos pais. Esse era o costume judeu, e foi desta maneira que José e Maria se desposaram, noivaram. E o noivado aconteceria ali, onde votos seriam feitos entre os dois, diante de testemunhas, algo muito solene, um pouco parecido com o que nós temos no Brasil, não é? Quando a aliança é colocada do lado direito, coisas como essa, embora eles não usassem a aliança. A aliança, na verdade, é uma tradição católica romana que nós carregamos, não protestante. Mas isso acontecia. E depois daquele noivado, na verdade, aquele casal, ou homem em particular, teria pelo menos 10 a 1 ano para preparar todas as coisas. O casamento não acontecia imediatamente, havia um espaço de tempo, havia um período de tempo para preparar as coisas. Isso deixava o noivo com um certo espaço para preparar as coisas. E preparar aquele pequeno pedaço de terra, e construir a sua residência, e organizar as coisas, e deixar tudo perfeito. E a noiva permaneceria ainda com os pais, e deveria haver pouco contato entre o noivo e a noiva. Pouco contato entre José e Maria. Normalmente nenhum contato em cidades, em classes da realeza, absolutamente nenhum, mas em vilas mais pequenas essa formalidade era um pouco quebrada, já que todos estavam ali se envolvendo no trabalho e vendo uns aos outros, mas esperava-se que não houvesse muito contato entre os noivos. E é nesse contexto de noivado, formalmente estabelecido, que não poderia ser rompido, porque era visto já quase como um casamento, chamado aqui de desposada, Maria desposada, que nós lemos estas palavras deste versículo, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, isto é, antes de se casarem formalmente, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Bem, no versículo 18, Mateus nos diz que Maria concebeu então do Espírito Santo. E no versículo 19 nós aprendemos que José já sabe a respeito disso, da gestação de sua noiva, e que isso aconteceu antes deles se casarem. Espero que os irmãos estejam construindo a figura em mente. E uma pergunta se levanta imediatamente: em que momento José soube que Maria, sua noiva, estava grávida? Em que momento específico ele ficou sabendo, e através de quem? Bem, nós queremos elucidar isso por um segundo. Abra comigo em Lucas capítulo 1, versículo 26, porque nessa narrativa de Lucas nós lemos algo muito interessante. Lucas 1, 26, e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, no 6º mês aqui da gestação de Isabel, porque Isabel estava grávida de João Batista. E você se recorda que Isabel era prima de Maria. A uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Nós lemos sobre a visita deste anjo, anunciando a Maria o que iria acontecer, que ela haveria de ser o ventre pelo qual o Salvador, o Deus eterno, haveria de tomar o seu corpo humano e nascer neste mundo. E no versículo de número 36, nos é dito estas palavras, que um sinal seria dado, milagre aconteceria antes do nascimento de Jesus, para que Maria pudesse ver e testificar que Deus é poderoso e que aquilo que ele estava dizendo a ela de fato iria acontecer. E nos é dito que, eis, versículo 36, também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. E o sinal
que o anjo dá a Maria é que uma mulher que não podia conceber criança, fisiologicamente impedida de conceber, e ainda tendo passado da idade de concepção, uma pessoa idosa, haveria de ter um filho. E este era um sinal grandioso, realmente um milagre. E Maria poderia saber que o Senhor estava com eles, estaria com ela. Isto seria para ela uma prova de conforto. E também nós veremos um outro significado para este sinal. No versículo 39, nós lemos sobre a submissão de Maria. Imediatamente, no versículo 38, na verdade, ela se entrega, ela abraça essa verdade, diz: então Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Então o anjo se ausentou dela, e no versículo 39 nós lemos então que ela imediatamente, tendo ouvido a mensagem do anjo, ela parte nesta viagem para ir ver aquele fenômeno, aquele milagre, encontrar com sua prima Isabel, na Judeia. Ela desce do norte de Israel, da Galileia, ela estava na cidade de Nazaré, uma cidade muito elevada no monte, e vai em direção à Judeia, imediatamente para encontrar com Isabel. E nós lemos que naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e ali ela haveria de se encontrar com sua prima. Muito interessante estas palavras. E pela maneira como Lucas descreve aqui, a viagem de Maria a Isabel parece ter acontecido imediatamente após o anúncio do anjo. De maneira que nós podemos inferir que José ainda não sabia da gravidez de sua noiva. Eles tinham ficado noivos, um período deveria passar, não deveria haver muito contato ou conversações entre eles. Ela recebe essa notícia do anjo, e imediatamente ela viaja para se encontrar com Isabel, e ela não comunica ainda a José esta grande notícia. É provável que Maria tenha feito isso de propósito, não comunicado ainda a José sobre a sua gestação, e tenha ido imediatamente ver Isabel e ver Zacarias e provar aquele sinal, porque o anjo disse: veja agora, mesmo agora, Maria, algo sobrenatural já está acontecendo, e este é o 6º mês de gravidez de tua prima, que não poderia conceber. E ela, tendo se submetido à vontade do Senhor, se dirige a Isabel na Judeia para ver e testificar dessa gravidez. E provavelmente ela fez isso também para conversar com aqueles parentes mais idosos, e com Zacarias, que era o marido de Isabel, porque Zacarias era um homem justo diante de Deus, era um sacerdote, e assim ela desejava não só ver a prova daquilo que o anjo tinha dito, mas provavelmente também se aconselhar com Zacarias e Isabel sobre como ela deveria proceder em sua comunidade, como ela deveria proceder diante de José, tendo agora, estando grávida, antes de se unir em casamento com seu marido. E Maria ficara por ali por alguns dias. Então ela retorna para Nazaré. Não creio que ela tenha ficado até o nascimento de João. Ela fica por alguns dias. Logo no início da gestação, ela vem imediatamente de Nazaré para a Judeia. Eram poucos dias de viagem a pé, 5, 6 dias, dependendo da jornada. Ela passa alguns dias ali. Nós lemos o cântico de Maria em Lucas. Ela se alegra no Senhor, ela crê no Senhor, ela rejubila no Senhor. E então ela retorna no período inicial, no estágio inicial de sua gravidez, de volta para Nazaré. E é nesse contexto de retorno a Nazaré, tendo visitado a sua prima Isabel, que nós lemos essas palavras do versículo de número 19 em Mateus: então José, seu marido, sendo justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Bem, José certamente estava bastante perplexo e perturbado. Maria retorna da Judeia, certamente ela vai direto conversar com o seu noivo e informa todas as coisas a ele de uma maneira singela e séria, e depois retorna provavelmente à casa dos seus pais. Pelo tempo de gravidez não era perceptível ainda a gravidez, porque o ventre, a barriga não estava formada. Assim ela mantém essa informação em seu coração consigo mesma, provavelmente sem compartilhar com seus pais e a comunidade, vai diretamente para informar José de coisas tão gloriosas e maravilhosas. E tendo informado, nós lemos então da perplexidade de José no versículo 19. Então José, seu marido, sendo justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Bem, nós não podemos criticar José aqui. Um turbilhão de pensamentos deve ter percorrido a sua mente neste momento, a mente daquele homem justo diante de Deus. Nós lemos aqui, de propósito, Mateus nos diz que ele era um homem justo, isto é, ele era um homem temente a Deus. Ele era um homem que tinha uma fé sincera no seu Criador. E enquanto ele não duvidasse da reputação de Maria, porque ele conhecia a sua noiva, cria e sabia que ela era uma mulher também justa diante de Deus, temerosa a Deus, fiel ao Senhor, e ela conhecia,
muitas dúvidas e perplexidades devem ter tomado a sua mente e o seu coração. Porque tirando o nascimento de João Batista como uma prova visível de algo miraculoso, tudo que José tinha era a palavra de Maria, a sua versão dessa gestação antes do casamento, e assim pensamentos de que uma história miraculosa tenha sido criada por ela para encobrir um adultério, talvez tenha passado sim a sua mente. José era um judeu que esperava a chegada do Messias, meus irmãos. E como todo descendente de Davi, José também acalentava em seu coração poder ser ele, este pai do Messias. E Maria também, todo descendente de Judá, descendente de Davi, da tribo de Judá, sobretudo as moças, acalentavam em seu coração ser ela o ventre pelo qual o Messias viria. É por isso que era uma tragédia, uma tristeza para um judeu não poder ter filho por esta razão. E José também certamente acalentou em seu coração esse desejo. E ele ouve então esta notícia, a notícia de que o Messias, veja, não seria gerado com a participação dele, porque sua esposa já estava grávida e o Messias já estava ali dentro dela, concebido, mas ele não teve parte nisso. Bem, ele entendia em sua maneira de pensar que o Messias procederia e nasceria pelo processo comum de um pai e de uma mãe, e desses casal descenderia o Messias. Mas José era um homem realmente temente a Deus. Não era apenas um homem religioso. Nós lemos aqui em sua palavra, nesse versículo 19, então José, seu marido, sendo justo. Justo aqui, Mateus quer dizer que ele era um homem justo, não no sentido de imaculado, ou que não tivesse pecado, mas ele era um homem justo diante da lei moral de Deus. Ele cumpria a lei, ele cumpria a justiça que a lei requer, ele vivia meticulosamente de coração, ele era um homem justo diante da lei. E o que significa dizer, aqui que está contido nesse texto, é que José, recebendo aquela notícia, crendo em Maria, no seu caráter, duvidando por causa desses pensamentos, não entendendo que ele não era parte no nascimento do Messias, sendo um homem justo, isso quer dizer que sabia que a lei deveria ser cumprida no caso de um adultério, e o que a lei demandava era que a mulher e o homem, em fornicação e adultério, fosse apedrejado, isso fosse feito em praça pública, como exemplo diante de todos. Sendo ele injusto, ele não queria que a lei não fosse quebrada. Ele não permitiria que imoralidade e adultério passasse escondido e desapercebido, e Deus fosse desonrado. É isso que significa dizer que ele era um homem justo, que ele queria que a lei fosse cumprida. Mas ao mesmo tempo nos é dito que José, seu marido, sendo justo, querer cumprir a lei, também não queria infamar. Ele não queria infamar Maria. Ele não queria ser uma causa de tropeço para ela. Ele não queria que ela sofresse tais coisas, porque ele amava e cria na versão dele. No momento ele pensava sobre a justiça da lei, por ser um homem justo, ele sabia que a lei deve ser cumprida, mas ao mesmo tempo ele não queria infamar a sua noiva. E pensando sobre estas coisas, não sabendo talvez o que fazer, a sua solução foi então deixá-la, ir embora para algum lugar distante. Versículo 19, então José, seu marido, sendo justo, e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E esses pensamentos tomavam a sua mente. Versículo 20a, e pensando ele nisto, o que fazer? E sua decisão foi tomada no versículo 19, eu irei deixá-la. Deixando ela, muitas questões poderiam surgir. Ninguém saberia que foi o resultado de um adultério, e ela não seria apedrejada. É meu filho, eu seria culpado de alguma maneira porque a deixei para trás, a tendo infamada. Muitos pensamentos surgiram em sua mente. Ele desejou sumir para algum lugar distante e desaparecer. José era um homem piedoso, um homem que amava o Senhor, um homem que temia a Deus, um homem que amava a sua noiva. E ele conhecia a piedade da sua noiva também. E ele sabia que ela não poderia estar inventando esta história. Ele não queria desonrar a lei de Deus, dar brecha a um comportamento imoral, mas ao mesmo tempo não queria injuriar ninguém. E assim, nessa circunstância, meus queridos, certamente José orou ao Senhor. E trouxe o seu coração e a sua mente em oração diante do seu Deus. E pediu a Ele graça sobre o que fazer e como agir.
E colocou diante do Senhor os seus pensamentos perturbados, porque ele sabia, como diz a palavra de Deus, que aquele que crê não retroage, não foge. E assim ele trouxe diante do Senhor estas coisas, e certamente pediu em oração direção sábia ao seu Deus. E aí, em resposta às suas orações, que o Senhor interfere de uma maneira direta na sua situação. E nós lemos este versículo de número 20, e pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. A visão que José tem autentica para ele o que Maria havia lhe dito, porque o anjo aqui, e provavelmente o mesmo anjo que apareceu a Maria, Gabriel, vem dizer a ele, confirmar a versão que sua noiva deu a ele. Deus, em resposta à oração desse seu servo, intervém de uma maneira direta, confortando o seu coração e a sua mente e firmando diante dele tudo aquilo que estava acontecendo. E nós podemos pensar sobre isso, não é? Que José, não perdendo tempo, desperta do seu sono, versículo 24, e José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. Que palavras tão belas, tão belas. Nós podemos imaginar ele despertando do seu sono com alegria, com alívio, não é, da parte do Senhor. E despertando desta maneira, ele não perde tempo para receber Maria como a sua mulher, isto é, se casar logo com ela e oferecê-la essa proteção e segurança que o casamento formal agora oferecia a ela e ao bebê. Bem, é provável também que tudo isso que nós lemos no versículo 18 e 19 tenha acontecido no período final do noivado. Volte comigo aqui, vamos tentar ligar as questões. Nos é dito no versículo 18 que Maria, estando noiva com José, o anjo vem lhe informar, mas não nos é dito em que estágio desse noivado, se 6 meses, 9 meses, 10 meses já tinham passado, e é provável que isso tenha acontecido, que em direção, ao final desse noivado, próximo do casamento, foi quando o anjo veio. Ela foi à Judeia e ela retorna, e tudo já estava pronto por José, porque o tempo já tinha passado para preparar todas as coisas. O anjo informa, então nós lemos que ele desperta e a toma como a sua esposa, para dar essa segurança formal do casamento, à reputação dela e a também do menino. De maneira, meus queridos, que os primeiros anos de vida do Senhor Jesus Cristo, ele estaria agora sob o nome de seu pai e de sua mãe humana, e em submissão a ambos e a seu serviço como filho. E todos o veriam crescer no tempo normal, da gestação normal, como filho de José e Maria. Mas o tempo logo chegaria, quando ele haveria de se envolver com os negócios do seu Pai Celestial e provar as suas reivindicações de divindade e trilhar aquela jornada de 3 anos até aquela cruz para a qual ele veio a este mundo. Ao longo desses 8 versículos, do versículo de número 18 ao versículo de número 25, nós vemos como Mateus declara de maneiras rápidas e diretas, em várias sentenças e frases breves, 2 coisas muito profundas que nos introduzem logo no início do Evangelho de Mateus à pessoa do Senhor Jesus Cristo. No versículo de número 18 nos é dito que ele foi concebido pelo Espírito Santo. Versículo de número 20, que ele foi gerado do Espírito Santo. Versículo de número 23, que ele é Emanuel, que significa Deus conosco. E todas essas declarações estão apontando para a divindade do Senhor Jesus, que ele é o Deus eterno, que se fez homem. E todas essas declarações são ao mesmo tempo contrastadas com outras declarações que falam de sua encarnação, que ele foi gerado, que ele foi concebido, que ele nasceu, gerado pelo Espírito, mas gerado, nasceu, mas vindo de Deus, sendo ele próprio Deus. E o que está implícito nesses versículos são 2 verdades e 2 doutrinas tão gloriosas e tão profundas da palavra de Deus: a doutrina da encarnação da segunda pessoa da Santa Trindade e a doutrina da sua humanidade, isto é, esta verdade tão gloriosa, a doutrina da divindade do Senhor Jesus, que ele é Deus. Estes versículos falam da sua humanidade por um lado e falam da sua divindade por outro também, que ele nasceu neste mundo, que ele se tornou um homem, que ele encarnou e tomou um corpo e uma natureza humana, e também toca em sua divindade, quando Mateus nos diz e nos recorda que ele foi concebido
do Espírito Santo de Deus, e que Ele é Emmanuel. E imediatamente, meus queridos, se nós somos crentes, amantes da palavra de Deus, deixando para trás os detalhes agora das circunstâncias históricas e do contexto dos seus pais humanos, nós sentimos que neste momento nós estamos entrando em terreno santo e glorioso, porque Mateus começa a colocar diante de nós questões tão sublimes e tão profundas a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Parece que este avião tira as suas rodas do solo, da genealogia e das circunstâncias humanas e começa a tomar voo e se elevar para falar sobre a glória do Senhor Jesus Cristo. Coisas que devem ser recebidas pela fé, por conta da fraqueza do nosso intelecto em pensar que Deus pudesse se tornar homem, e coisas profundas e gloriosas. A encarnação da segunda, eterna e gloriosa pessoa da Santa Trindade, o Deus homem, mas não o homem Deus, não o homem que por evolução espiritual tenha ascendido à divindade, não, o Deus que se fez homem, Deus que tomou um corpo e uma natureza humana e veio a este mundo, não o homem Deus, mas o Deus homem. Por necessidade eu preciso parar neste foco e lidar com esta doutrina gloriosa por alguns momentos. E tudo que eu farei nesta manhã, pela brevidade do tempo, é fazer algumas afirmações sobre essa doutrina da encarnação do Senhor Jesus e da divindade do mesmo Senhor Jesus. A doutrina da encarnação da segunda pessoa da Santa Trindade. A primeira declaração, afirmação que desejo fazer é que este ensino da palavra de Deus sobre a encarnação da divindade nos mostra a importância da doutrina da Trindade. A posição cristã, ela depende por inteiro dessa doutrina. Toda essa estrutura, essa superestrutura deste prédio se coloca em cima de um único pivô, que é a doutrina da Trindade. Assim, uma pessoa que não crê na doutrina da Trindade, ela não pode ser um cristão, porque ela não pode realmente manter a posição cristã, porque ela não pode crer na doutrina da redenção, porque a redenção está fundada na doutrina da Trindade, que Deus o Pai, e Deus o Filho, e Deus o Espírito Santo estão envolvidos na salvação do homem, que o Pai envia o Filho, que o Filho é enviado do Pai, e que o Filho envia o Espírito Santo para aplicar os seus méritos à vida e à alma dos seus eleitos, chamando-os da morte para a vida. Que Deus exista, um só Deus em três pessoas distintas, gloriosas. Essa é a primeira afirmação que eu gostaria de fazer. O nascimento do Senhor Jesus, a sua encarnação, nos remete a essa doutrina gloriosa da Trindade. A segunda declaração é que a doutrina da encarnação não diz que o Deus triuno se tornou carne. Não foi o Deus triuno que se fez homem, mas foi a segunda pessoa da Santa Trindade, a segunda e gloriosa pessoa que se fez homem. O Verbo se tornou carne, e nós devemos ter grande clareza a respeito disso. Em terceiro lugar, a doutrina da encarnação não ensina que a segunda pessoa da Santa Trindade se tornou, ou tomou, melhor dizendo, sobre si mesmo, uma mera aparência, uma mera semelhança ou forma de um corpo. Não foi um fantasma, não foi uma imagem, foi um corpo palpável e verdadeiro. Ele veio em carne, um corpo de carne, ossos, moléculas e átomos, vísceras e sangue. Não uma mera forma de humanidade, não uma mera aparência. Os gnósticos do primeiro século, de quem os testemunhos de Jeová e tantos outros grupos que tiram seus ensinos, diziam que Jesus Cristo tinha apenas uma mera aparência corporal ou física, ele era um tipo de um corpo fantasma. Foi uma verdadeira encarnação. Carne, osso, realmente humano como você e eu em termos físicos. Muitos diziam que não era a verdadeira segunda pessoa da Santa Trindade, mas uma mera aparência, não verdadeiramente um homem. Que o Messias tenha entrado no corpo deste homem chamado Jesus no momento do batismo, quando o Espírito vem sobre ele, e que ele o deixou antes da sua morte, quando ele seguia para a cruz. Você já ouviu sobre este ensino? Ele é antiquíssimo e tem sido repetido hoje por seitas em toda parte. É isso que nós temos ouvido em todo lugar. Mas, meus queridos amigos, João escreve as suas 3 cartas
não somente para negar esta heresia, mas para combatê-la. E é por isso que nós devemos ter essa doutrina clara em nossa mente. 1 João 7, ele diz: porque muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne, não confessam que Deus tenha vindo a este mundo em carne, eles não confessam a divindade do Senhor Jesus Cristo, e eles continuam hoje batendo em nossas portas, nas terças e nos sábados, não confessando que Deus eterno tenha vindo a este mundo em carne. Eles continuam, e eles são chamados aqui pelo apóstolo Senhor Jesus de enganadores. A quarta declaração que eu gostaria de fazer sobre essa doutrina gloriosa é que a doutrina da encarnação do Senhor não diz que a natureza divina de alguma forma tenha se unido à natureza humana, e então formou uma terceira natureza, a síntese da natureza divina junto com uma natureza humana, formando uma terceira. Essa doutrina não ensina tal coisa. Duas naturezas unidas para formarem uma terceira, uma espécie de síntese. Não, meus amigos. Foi a própria segunda pessoa da Santa Trindade, em sua natureza própria, que veio a este mundo. Não a união da natureza de Deus com uma natureza humana, formando uma terceira, mas que a sua própria natureza veio habitar este corpo. Muitos erros no início da igreja aconteceram por causa disso. Não uma natureza divina, mas uma natureza humana, formando uma terceira e nova natureza, a criação de uma nova pessoa, assim por dizer, de maneira nenhuma. Mas o próprio Senhor, a própria segunda pessoa, personalidade da Santa Trindade, tomou sobre si carne, osso e sangue, e apareceu neste mundo na forma de homem. E quando os discípulos olhavam para o Senhor Jesus Cristo em seu corpo e falavam com Ele e andavam com Ele, ali estava a própria segunda pessoa da Santa Trindade naquele corpo. Não a criação de uma nova pessoa, mas sim que Ele próprio, o eterno Deus, tenha vindo a este mundo. O Verbo se fez carne. Não houve mudança na personalidade divina. Isso é algo tão tremendo de se conceber. Que a personalidade que Ele possui como Deus eterno antes da criação do mundo e do universo é a mesma personalidade que está em Jesus Cristo. Ele próprio veio ao mundo. Não houve uma mudança, mas houve uma mudança apenas na forma em que a segunda pessoa aparece, agora em carne. Houve uma mudança no estado, mas a pessoa é a mesma. Mesmo no ventre da Virgem Maria, mesmo ali na manjedoura, mesmo como um bebezinho, ali permanece o Rei da Glória, Deus eterno que trouxe à existência todas as coisas. A mesma segunda pessoa da Santa Trindade está ali. Nós devemos enfatizar e reenfatizar estas coisas. Em quinto lugar, a doutrina da encarnação afirma que Ele foi verdadeiramente um homem, pois Ele fez-se completamente humano, não parcialmente humano, mas completamente humano. Ele não teve apenas um corpo humano, mas Ele teve também uma alma humana e um espírito, tudo aquilo que forma o ser humano integralmente. Ele não tinha uma casca humana, porque o ser humano não é apenas um corpo, mas é um corpo e uma alma, e assim ele também recebeu as mesmas coisas, não só um corpo, mas uma alma humana também. Eu me reservo apenas a declarar essas coisas pela brevidade do tempo, de maneira que quando Ele veio a este mundo, ali estava Ele em seu corpo sentindo dor e sede, precisando parar junto ao poço para beber. E quando Ele adorava a Deus, adorava como um homem em sua alma humana, em espírito e em verdade. Esse é o mistério da Trindade, da encarnação. Em sexto lugar, essa doutrina declara que Ele derivou a sua natureza humana de sua mãe humana, Maria. Deus não criou uma nova natureza para o seu Filho, e que essa nova natureza meramente passou através de Maria. Não. Ele não recebeu uma nova natureza especial que trouxe consigo mesmo do alto. Eu sei que esses termos são muitas vezes intercambiáveis, natureza, personalidade, mas deve haver uma distinção precisa, porque a falha de muitos é imprecisão nestas coisas. Ele adquiriu a sua natureza humana de Maria. É por isso que ele é verdadeiramente da semente de Abraão e da semente de Davi. Mateus 1 nos diz, um livro da genealogia do Senhor Jesus, semente de Abraão, semente de Davi. Ele recebeu nossa natureza,
E assim ele pertence verdadeiramente à natureza humana, porque ele recebeu uma natureza humana, porém sem pecado. E se não fosse a nossa natureza nele, ele não poderia ser o nosso Salvador, como diz Hebreus capítulo 2,14, que visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Como poderia ele ser o representante dos homens, não sendo homem, sendo um mero fantasma? E ele é um conosco na raça humana, pois ele se fez verdadeiramente humano. Bem, queridos, eu paro por aqui. Essa é uma síntese dessa doutrina da encarnação, e com reverência nós guardamos os nossos pensamentos. Que a glória da segunda pessoa da Santa Trindade se fez carne e habitou entre nós. A doutrina da nossa redenção depende disso. Eu volto ao versículo de número 18 deste capítulo novamente, lerei até o versículo 23. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo, e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, chamando a atenção de Davi, a sua linhagem, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. A Virgem dará à luz um filho. E tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. A Virgem conceberá e dará à luz um filho. E nós nos voltamos a Isaías capítulo 7, porque tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito aqui por parte do Senhor pelo profeta Isaías, no capítulo 7, versículo 14. Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Isso foi escrito em torno de 700 anos antes da vinda do Salvador. A Virgem dará à luz. Algumas pessoas parecem ter dificuldade em crer no nascimento virginal do Senhor Jesus Cristo. Mas se você compreende e entende a doutrina da criação, que Deus, Jesus, trouxe à existência do nada todas as coisas, e que você entende e compreende a doutrina da Trindade, que um só Deus em três pessoas, então você não terá nenhuma dificuldade em entender e aceitar a doutrina do nascimento virginal do Senhor Jesus Cristo. Um milagre como aqueles outros também. O contexto dessas palavras de Isaías são estes: um rei Acaz, um exército invasor viria sobre Israel por conta do seu pecado, mas Deus envia aquele profeta Isaías para confortar, dizendo que o Senhor estaria com eles. Isaías vem àquele rei e diz: você pode pedir um sinal a Deus. Mas Acaz despede, dizendo: não vou tentar a Deus. Ele era um incrédulo, vou perder tempo, o que ele estava dizendo. Isaías diz: mesmo assim o Senhor lhes dará um sinal, e o sinal será este, que uma virgem dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Em certo sentido, esta profecia foi cumprida simbolicamente com o nascimento do próprio filho de Isaías. Ele tem 3 filhos. Um deles tem um nome que significa rápido para destruição, falando sobre a vinda dos babilônios. E o último dele tem um nome que significa conforto ou presença do Senhor, que significa Emanuel. E uma chave de compreensão de qualquer profecia no Antigo Testamento é que aquelas profecias falam sobre coisas que acontecerão em um tempo próximo, e elas também apontam para realidades superiores, espirituais futuras. E esta mesma profecia se cumpre em parte no filho de Isaías, mas este avião começa a lançar voo para distâncias mais longas e será cumprido na pessoa do Senhor Jesus Cristo, Emanuel, Deus conosco. E o sinal de que isso aconteceria seria que uma virgem daria luz a um filho. Bem, meus amigos, o que essa doutrina do nascimento virginal do Senhor Jesus Cristo ensina
é que o nascimento do Salvador neste mundo é inteiramente uma obra de Deus. Ele não possui um pai terreno, pois não nasceu da vontade, do esforço ou da energia da carne. Seria nascido de uma virgem. E o homem, a coroa da criação, a quem Deus submete todas as coisas neste mundo, na criação, aqui na obra de sua própria salvação, é colocado de lado, sem participação alguma. Ele seria salvo, não por sua parte, força ou méritos, mas pela graça de Deus por inteiro. Não houve participação masculina na concepção do Senhor. Ele nasceu da semente da mulher, como nos disse Gênesis lá atrás 3,15. Da semente da mulher, mas sem participação da semente do homem. O filho do homem não nasceria da semente do homem, para enfatizar a total inabilidade humana em sua própria salvação. A mulher usada por Deus seria um recipiente passivo da formação de Cristo, porque nos é dito que ela foi gerada, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Um berço, um ventre para a vida do Deus eterno. Como a natureza divina do Senhor Jesus Cristo, ele não retirou de Maria, sua mãe, assim a sua natureza humana não possui relação com seu pai terreno. Ele nasceu sem pecado. Ele nasceu sem a linhagem pecaminosa de Adão. Se ele nascesse pela maneira ordinária, comum, de um pai e de uma mãe física, ele seria também uma pessoa ordinária e comum. E se ele fosse uma pessoa ordinária, como você e eu, comum, e qualquer pessoa, então ele estaria na linhagem direta de Adão. E assim como é verdadeiro dizer que todos morreram em Adão, ele também teria morrido espiritualmente em Adão. E assim seria verdadeiro dizer que ele teria o pecado original e a culpa e não poderia ser o Salvador, porque ele não seria um cordeiro sem mancha para ser sacrificado. Você percebe, meus amigos? Esse não foi o caso de Jesus. Quando uma pessoa nasce, uma nova personalidade nasce, mas a personalidade já está ali, é a segunda pessoa da Santa Trindade. Quando um filho nasce, uma nova personalidade nasce que está na linhagem direta de Adão. Mas ali não é o caso. Não é uma nova personalidade, porque a própria segunda pessoa vem. Ele permanece a mesma eterna segunda pessoa da Santa Trindade, mas agora em um corpo e uma natureza humana, porém sem pecado, como nos informa Hebreus capítulo 10, versículo de número 5, estas palavras: por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocausto e oblação pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui, venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Corpo me preparaste. O mistério da divindade, Deus encarnado que nós recebemos pela fé, concebido pelo Espírito Santo, nascido de uma Virgem Maria, inteiramente a obra de Deus. O homem está excluído para que você e eu pudéssemos ser salvos e os nossos pecados perdoados através de um sacrifício sem pecado. Até nisso nós percebemos, mesmo no seu nascimento, nós percebemos que ele nasceu para morrer. Eu me volto para o versículo de número 21 de nosso texto em Mateus. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará, observe agora, o seu povo dos seus pecados. E aqui nós somos introduzidos pela primeira vez por Mateus a essa gloriosa verdade, que é como um muro na frente do orgulho do ser humano, a doutrina da predestinação, que Deus escolheu a sua própria família. A doutrina da eleição. Veja novamente: e o seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. A morte substitutiva do Senhor Jesus Cristo neste mundo foi por um número específico de pessoas. E estas pessoas são chamadas aqui de seu povo, porque Deus na eternidade passada escolheu a sua família.
e aqueles que haveriam de habitar o seu céu, e enviou antes que eles nascessem o seu filho, assim por dizer, para que quando ele viesse a este mundo, naquela cruz, ele estivesse morrendo por eles, tendo o nome deles, e derramando o seu sangue vicariamente, substitutivamente, por pessoas específicas que ele conheceu e amou, por quem ele morria, pelo seu povo. Isso é uma verdade clara e cristalina na palavra de Deus, que somente o orgulho humano não consegue aceitar. Ela perpassa toda a Bíblia, que o Senhor Jesus veio a este mundo sabendo de antemão por quem ele morreria e entregaria a sua vida por estes, e assim a sua obra foi um sucesso estupendo, porque todos por quem ele morreu serão salvos. Não como dizem os nossos amigos arminianos, que a morte do Senhor Jesus Cristo não foi por ninguém em particular, mas que ele cumpriu toda esta obra que possibilita a salvação e que agora de alguma maneira está sentado em seu trono, esperando que o homem moribundo espiritualmente o busque, o aceite. De outra sorte, o seu sacrifício foi ineficaz e o seu sangue foi derramado sem propósito para milhões e milhões de pessoas que nunca virão a ele e nunca o aceitarão. Não, meus queridos, cada gota do sangue de Cristo derramado naquela cruz foi eficaz e não foi perdida, porque foi pelos seus eleitos, pelo seu povo. Oh não, queridos, ele cumpriu o seu plano, ele morreu pelo seu povo, ele morreu pelos seus eleitos. João capítulo 6, versículos de número 37 a 38 a 40, próprio Senhor Jesus Cristo falando: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Veja agora João 10, versículo 27 a 29. As minhas ovelhas, o seu povo, ouvem a minha voz, e eu as conheço. Ele conheceu elas antes da fundação do mundo, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu para que eu morresse por elas, isto é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. João 15, 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Não vos escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. João 17, 2. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. Então Efésios 1,4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. 2 Timóteo 2,10. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Efésios 1, de 3 a 6, aquelas palavras tão bem conhecidas, tão tremendas. Vou ler muito rapidamente, pelo tempo. De 3 a 6. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Romanos, por fim, capítulo 8, versículo de 29 a 30. As últimas palavras para fecharmos isso aqui. Romanos 8, de 29 a 30.
E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Volta a Mateus capítulo 1, estas palavras do versículo 21. E dará à luz um filho e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Que palavras! Como você pode saber nesta manhã que você é um eleito de Deus, meu querido amigo? Se pensamentos te perturbam enquanto você está buscando a Deus para a salvação ainda, ou se dúvidas vêm depois da tua conversão, como saber que Ele me salvou, que eu sou um eleito de Deus, que eu posso realmente buscá-lo e Ele me receberá? É tão simples, é tão simples. O Senhor Jesus Cristo disse: aquele que tem sede, venha a mim. Se você deseja o perdão, se você encara os teus pecados, se você vê através da mentira e do vazio desta vida, então você deve vir a Jesus e Ele não lhe lançará fora, você será salvo por Ele. E assim como a sede existe porque existe água, e da mesma maneira que Ele criou a água e pôs dentro de nós o desejo de sede para ir a essa água, senão nós não iríamos. Se Ele pôs dentro de você um desejo profundo de perdão e um arrependimento real de pecados, é porque Ele tem a salvação em suas mãos para te dar, e você saberá que você é um eleito de Deus. Simplesmente venha a Ele, sem se perguntar. Há pessoas que parecem querer primeiro subir ao céu, abrir o livro da vida, descobrir se o seu nome está ali, então, sabendo disso, poderem agora buscar a Deus nesta vida. Você não conseguirá fazer isso. Eu fui salvo, pastor, mas dúvidas me atacam. Oh, meus queridos, se você veio a Jesus Cristo e confiou a Ele a tua alma, então olhe para Ele, para a sua salvação e certeza de vida eterna. Você está dentro desta arca que é Cristo, nesta família que é o seu corpo, e você sabe que Ele te salvou e te amou, e que você foi amado de Deus, porque Ele salvará o seu povo de seus pecados. Aqui a sua missão é declarada: e dará à luz um filho e chamará o seu nome Jesus. Por que este nome? Porque Ele salvará o seu povo de seus pecados. O que significa dizer que o seu nome significa salvação, libertação. É exatamente este o significado do nome Jesus. Aqui o seu nome e a sua missão são declaradas: salvar os seus eleitos, o seu povo, de seus pecados, do domínio que o pecado exerce sobre eles, da consequência do pecado, cujo salário pago é a morte, a separação eterna de Deus, e para reconciliar homens e mulheres com Deus. É isso que quer dizer salvar o seu povo de seus pecados. Eu preciso mencionar isso agora, e talvez lhe surpreenda ouvir isso. E se você é um daqueles, eu tenho certeza que você não é, mas tendo em vista aqueles homens que por aí saem, mulheres, tão enamorados com essa teologia liberal e ecumênica, deixe-me ler algo que por necessidade benéfica irá lhe chocar e lhe acordar. Eu leio o artigo 3, parágrafo 460 do Catecismo da Igreja Católica Romana, sobre o nascimento de Jesus. O tema é: por que o Verbo se fez carne? E a resposta do Catecismo, do ensino oficial da Igreja Católica Romana é este: o Verbo se fez carne para nos tornar participantes da natureza divina. Pois foi por essa razão que o Verbo se fez carne, para que o homem, entrando em comunhão com o Verbo e recebendo assim a adoção divina, se tornasse filho de Deus. Porque o Filho de Deus se fez homem para nos fazer deuses. Talvez você não acredite no que acabou de ouvir, deixe-me ler o final então. O Filho unigênito de Deus, diz o Catecismo da Igreja Católica, artigo 3, parágrafo 460, o Filho unigênito de Deus, querendo que fôssemos participantes da sua divindade, assumiu a nossa natureza, para que, feito homem, fizesse os homens deuses. Você está chocado em ouvir isso? Mas isso é algo desconhecido por milhões e milhões e milhões de pessoas que entram para dentro desta religião pagã com verniz de cristianismo, que ensina a mesma doutrina panteísta
dos babilônios, dos assírios e de toda a base de religiões espiritualistas modernas, que o objetivo do ser humano é subir e ascender e se tornar um Deus. O mesmo ensino raiz do espiritismo está no ensino do catolicismo romano. O mesmo motivo da queda de Satanás, o desejo de ser como Deus, igual a Deus, insuflado, infiltrado no coração humano por meio de falsas religiões. Vamos fazer deuses. Mas a razão de sua encarnação é declarada aqui pelo evangelista inspirado no versículo 21. E dará à luz um filho e chamará o seu nome Jesus, porque ele não tornará pessoas deuses, mas salvará o seu povo de seus pecados. A razão de sua encarnação, ele salva o seu povo, morrendo para remir o seu povo, dando a ele o seu Espírito Santo na conversão, no batismo do Espírito Santo, que é na conversão, pelo seu poder, capacitando o seu povo a vencer os seus inimigos, que é o pecado e o mundo e o diabo, defendendo e guardando o seu povo de perigos espirituais, conduzindo o seu povo no caminho do dever em que deve seguir, para a vontade de Deus, sustentando o seu povo nas provações e mesmo na morte. Irá ressuscitá-los no último dia, dando um corpo glorioso e levá-los para cima, para a presença dele próprio, para um lugar de glória. É assim que ele salva o seu povo. E dará à luz um filho, e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Queridos, ele não veio para salvar pessoas em seus pecados, mas de seus pecados, para fora de seus pecados. Pecadores não poderiam viver felizes no céu, eles manchariam o céu, por isso que não podem entrar. O céu seria entediante, pavoroso para eles, porque ali há beleza, luz, glória, santidade, tudo que é contrário à vida de um pecador. Nós não temos qualquer evidência, meus amigos, nesta manhã. Você não tem qualquer evidência em sua vida, e eu não tenho, de que eu sou um filho de Deus, a menos que eu tenha sido salvo do poder e do domínio do pecado em minha vida. Não se iluda. Na mera declaração de ser um crente não te ajudará em nada, a menos que haja agora um novo relacionamento com o pecado, não mais de amigo, companheiro, conivente, amante, mas de inimigo feroz. Mas se alguém não deixou a prática do pecado, ela ainda não foi salvo, porque ele veio para salvar o seu povo de seus pecados. Há uma teologia que se espalha e entra em muitas igrejas em nossos dias, tem sido apelidada por muitos nomes, mas é conhecida aqui no Brasil como teologia da missão integral. Talvez você já tenha ouvido falar. É uma ideia que diz mais ou menos assim: você vem como você está para a igreja, e você não precisa mudar, você pode permanecer como você está, porque Deus te ama do jeito que você está. E assim nós jogamos para fora a cruz de Cristo e a sua morte vicária para salvar pessoas de seus pecados. Você é um mentiroso, Deus te ama a si mesmo, venha, Ele ama mentirosos. Você é um ladrão, você é um homossexual, hipócrita, venha e permaneça como você está na igreja. Venha do jeito que você está e permaneça como você está. Essa ideia perpassa tantos e tantos ensinos de pessoas bacanas e sorridentes com seus PhDs teológicos em tantas universidades. Mas aqui está a palavra de Deus. O seu nome será Salvador, porque ele veio para salvar o seu povo. Que declaração, não é? De seus pecados. De seus pecados. Poderia estar aqui no lugar salvar o seu povo do poder e domínio de Satanás, mas de seus pecados. Por que essa razão? Porque Deus precisou vir a este mundo, porque o pecado é o que nos separa de Deus e nos condenará por fim. Os judeus um dia disseram a Jesus Cristo, lá no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 33, estas palavras: nós somos descendência de Abraão. Do que eles tinham que se gabar? Nós nunca fomos escravos de ninguém. Ele tinha dito: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós não fomos escravos de ninguém. Será que eles não sabiam que no momento eram escravos dos romanos? E o Senhor Jesus responde: aquele que peca é escravo do pecado.
E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E Paulo, em Romanos capítulo 8, versículo 21, diz que nós somos criaturas de Deus, criados, libertos para dentro da liberdade dos filhos de Deus. Seu nome será Jesus, porque Ele será o Salvador de seu povo, de seus pecados. Salvar alguém de seus pecados é algo que ninguém mais pode fazer, somente Ele, somente o Senhor Jesus Cristo. É por isso que Ele recebe este título, Salvador de seu povo. Isso nos ensina que ser liberto nesta vida, liberto do domínio do pecado e da consequência do pecado, é a única salvação real. E às vezes você conversa com pessoas que estão presas a um vício, presas a um relacionamento errado, e tudo parece na mente delas que quando eu for livre desse vício ou dessa carestia financeira, eu vou estar liberto. Não, meus queridos, ser liberto do pecado é a única liberdade real possível. De maneira que se alguém vive na prática do pecado e se apega ao pecado, ainda não é salvo. Como Ele veio salvar, bem, Gálatas nos diz no capítulo 4, versículo 4 a 5, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de receberem a adoção de filhos. Foi pela cruz. Mesmo no nascimento do Salvador, Mateus está nos dizendo isso. Um corpo lhe foi dado, porque um anjo, um espírito, não pode morrer se não tiver um corpo concebido, verdadeiramente humano, para ir àquela cruz, sabendo que para lá ele iria, para ser o Salvador de seu povo, o Redentor de sua igreja, e resgatar e receber a sua noiva um dia. Deixa-me concluir com esses versículos 24 e 25. A partir do versículo 22, e tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco, a sua divindade aqui declarada. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher em casamento, isto é, e não a conheceu fisicamente, em intercurso físico, até que deu à luz seu filho primogênito, que significa dizer que ele é o primeiro de vários, que a mãe de Jesus, após o nascimento de Cristo, teve outros filhos. Aqui está o primeiro, senão não teria nenhum sentido essa declaração aqui. Nós não concordamos com Calvino nem Lutero neste ponto, que ensinavam a perpetuidade da virgindade de Maria. Não, ele teve outros filhos e filhas. Isso é mencionado em várias partes das Escrituras. O seu filho primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Era o costume dos judeus que o menino, quando fora nascido, no 8º dia, quando ele deveria ser circuncidado, naquela cerimônia, ele receberia o seu nome. Foi exatamente ali na sua circuncisão que ele recebe o nome Jesus. O nome Jesus, Salvador, Libertador. Não foi um novo nome, sabia? Muitas pessoas nós lemos no Antigo Testamento chamadas Jesus. Jesus é a tradução grega do nome hebraico Josué. Pôs-lhe por nome Jesus. Que nome? Nome do Senhor Jesus. Nome que está acima de todo nome. O nome fora do qual não há salvação, fora da sua pessoa, da sua obra. O nome que é doce aos nossos ouvidos, não é na tristeza, na dificuldade, que nós somos dele. Ele é o nosso Salvador. O nome que nós ouviremos por toda a eternidade, cantaremos e glorificaremos. O nome do Senhor Jesus. Meus amigos, há um costume que nós vemos entre muitas pessoas de chamarem o Senhor de Jesus isso e Jesus aquilo. Acabe com isso. O Senhor Jesus. Ainda embora os evangelistas usam o termo Jesus apenas muitas vezes, eles falam como que em sua encarnação, mas nós não conhecemos em sua encarnação, mas em sua glória. Ele é o Senhor Jesus. Honre esse nome. Lembre-se dele. Olhe para ele em toda circunstância. O nome acima de todos os nomes. Quando nós subirmos a glória, a Bíblia nos diz que nós o veremos face a face, Deus. Mas quem nós veremos? A segunda pessoa da Santa Trindade de seu corpo, Jesus. O Salvador nós veremos.
nascido de mulher, gerado pelo Espírito, o Filho de Deus se fez homem para que os filhos e as filhas dos homens pudessem ser feitos por adoção filhos de Deus.